Olá, crianças, tudo bem? Então, estou aqui mais uma vez para apresentar uma aula bem legal para vocês. Durante esse período, nós vamos estar fazendo dessa forma. Eu espero que vocês gostem, prestem bastante atenção, porque eu vou dar dicas muito importantes. Hoje, o assunto é produção de texto. O que seria produção de texto? Produção de texto nada mais é do que uma história. É a história que nós vamos criar. Tudo bem? Então, vamos lá. Preste bastante atenção. A primeira coisa que a gente precisa pensar na hora de construir a nossa história é um título para ela. Você pode ir pensando no decorrer da sua história e até colocar depois no final, mas é importante que você saiba. Por quê? Porque esse título vai estar relacionado ao tema que vocês vão falar. E o tema pode ser variado. Eu posso pedir para que vocês falem sobre as suas férias. Vocês lembram que no início do ano nós escrevemos algumas coisas sobre como foram as férias? Ou em algum momento vocês escreveram como é a minha família? Foram textos pequenos, não foram? Pois é, agora eles vão ficar um pouquinho mais longos. Porém, era o tema que eu propus e que vocês iam desenvolvendo, escrevendo aquilo que vocês achavam melhor. Então, na hora que você estiver escrevendo o seu texto, a sua história, você precisa sempre pensar no tema que foi colocado e no título. Esse título não precisa ser grande, não é uma frase imensa, ele precisa ser claro, mostrando mais ou menos sobre o que nós vamos falar. Lembra da história do tempo, que nós estávamos falando do tempo de férias? Ele não falava de tudo que as pessoas podiam fazer nas férias? Então, o título tinha a ver com aquele tema, inclusive era um poema, se eu não me engano, né? Então vocês precisam fazer um título, o título não precisa ser grande, vocês precisam escrever com letra maiúscula esse título e está de acordo com o tema. Tudo bem? Combinado? Então, agora o próximo passo para a construção do texto é pensar nos personagens que você quer colocar na sua história. Seus personagens podem ser menino, menina, mamãe, papai, vovó, vovô, titio, titia, amigos, colegas. Eles podem ter nomes ou não. Eles precisam ser identificados. Por exemplo, era uma vez uma menina que gostava muito de passear. Um dia ela encontrou com sua amiga no parque e elas combinaram de passear juntas no dia seguinte. Ponto. Eu dei nome para elas? Não, não coloquei nome nelas, um nome próprio. Eu dei só que era uma menina e a colega, não foi? Mas identifiquei, não identifiquei meus personagens? Eu disse que é a menina e a colega. Então nós sabemos que são duas meninas que estão se encontrando no parque, não é mesmo? Isso é muito importante na sua produção de texto. Tudo bem? Vamos para a próxima dica. Atenção! A próxima dica é o lugar. Quando eu dei o exemplo do personagem, eu não disse que elas estavam no parque? Então, eu identifiquei o lugar, o local, aonde começou a história. Então, importante na história, o título, os personagens e o lugar. São fundamentais na construção da sua história, tá bom? Depois, mais tarde, eu vou falar sobre esse pedacinho. Esse pedacinho todo que eu acabei de falar, do era uma vez uma menina que gostava de passear. Esse pedacinho vai estar todo num parágrafo só. E esse parágrafo é o primeiro, tudo bem? O lugar pode ser num parque, numa casa, numa praia. Nesses vídeos que nós estamos passando para vocês, tem todas essas dicas. Vocês podem abrir, depois ficar consultando para poder tirar aquelas dúvidas. Mas não se preocupem, sigam essas orientações que nós vamos passar por aqui, tá bom?
Vamos à próxima dica? Então, a próxima dica é o problema. Toda história precisa ter um problema, precisa ter um conflito. E aqui eu dei uma sugestão. Coloquei assim. João Pedro ganhou um gatinho. Ele ganhou um gatinho, gente. Mas ele já tem um passarinho. Ele tem um passarinho e ele não sabe como fazer, sabe por quê? O passarinho dele fica solto, o passarinho dele é uma calopsita, sabe? E ela é tipo dona da casa. E aí, como é que ele vai fazer com o gatinho? Os gatinhos às vezes são caçadores, né? E passarinho e gatinho, tipo assim, não combinam. Mas é o problema da história. E durante esse problema, vocês precisam encontrar um meio para a gente resolver isso. Tá bom? Como que ele vai fazer, se vai dar certo ou não vai, se ele vai arrumar alguém para ficar com o gatinho, se de repente o gatinho e o passarinho vão se entender, vão ficar juntos, eu não sei. Isso vale lá nas intenções de vocês, lá na imaginação, lá na criatividade. Vocês vão usar toda a criatividade que vocês têm no momento de desenvolver a sua história. Tudo bem? Combinado? Vamos passar para a próxima etapa. Olha, gente, atenção, já falamos do título, que precisa ter a ver com o tema. Falamos dos personagens, que não podem faltar na história. E do lugar, que precisa identificar onde essa história acontece. Agora nós estamos falando do problema. O problema vai no segundo parágrafo, tá bom? Lembra aqueles 2 dedinhos, o espaço, letra maiúscula? Isso é o parágrafo. Eu vou falar de novo mais pra frente. Eu vou sempre falando sobre isso. Produção de texto, gente, atenção, não é uma coisa que a gente aprende assim de uma hora para outra. Não, é praticando. Praticando a escrita. A primeira vez não vai sair tão boa, mas a segunda vai. Mas deixa a imaginação fluir. Escrevam aquilo que vocês estão pensando. Depois, releiam tudo. Com certeza, na hora de fazer a releitura da sua história, você vai perceber algum fato que não ficou muito bom, alguma coisa que você colocou que poderia ter trocado. Tudo bem? Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é o final da história. O final da história, gente, precisa ser daqueles assim que você quer saber, mas como acabou a história? Mas como eles resolveram tudo aquilo que estava acontecendo? Como é que o João resolveu o caso do gatinho dele e do passarinho? Como é que a menina lá no parque, o que aconteceu com ela lá naquele parque? Será que a menina concordou? Será que elas ficaram amigas? Será que elas concordaram em ir para o mesmo lugar? Porque uma gostava de passear, né? Será que elas combinaram? Ah, dessa vez eu vou passear aqui. Ou lá no meio do passeio elas encontraram alguma coisa misteriosa? Não sei. Isso tudo são ideias, e as ideias vão surgindo de acordo com o momento que você vai deixando a sua mente criar. Tudo bem? Então, no final da história, mais uma dica, será o terceiro parágrafo. 2 dedinhos, espaço, letra maiúscula, lá pertinho da margem, hein? E aí vocês vão escrever o final da história. Como que aconteceu? Olha a surpresa que tem nessa imagem. Essa imagem mostra como ela ficou espantada com o final da história. Era isso que eu tinha a intenção, que vocês ficassem assim impressionados. Então, caprichem. Não acabou não, ainda tem mais dica, hein, gente? Atenção, todos de olho na tela. Uma dica no meio da história são outras expressões. De repente, quando João Pedro abriu uma linda caixa, claro, uma caixa adaptada para o bichinho, né? Ele viu que ganhou um gatinho. Mas como? João Pedro tem um passarinho, uma calopsita que participa de tudo dentro de casa, porque ela fica solta. E agora, o que João Pedro vai fazer? Como ele vai conviver com o gatinho e o passarinho em harmonia? Será que eles vão se dar bem? Será que não vão? Ó, tô criando problema. Esse é o meio da história. Combinado? Então, de repente, quando João Pedro abriu, esses são os momentos da história. Então, eu falei das expressões no início, era uma vez, um dia, no meio da história, de repente, então, quando. Agora vamos para o próximo, que é o fim. O
final, o fim da história, também tem palavras que você pode usar na hora da sua escrita. É aquele momento do desfecho, como tudo se resolveu. Então, vocês podem usar por fim, finalmente, assim, foi então. São palavrinhas que nos ajudam a construir o final. Então, eu falei 3 parágrafos, início, meio e fim. Dei as expressões que vocês podem usar no início desses parágrafos. Não esquecendo, 2 dedinhos, letra maiúscula. E aí desenvolve. Tia, precisa ter muita coisa, precisa ser muito grande. Não, vamos supor que vocês usem 4 linhas, 3 linhas para cada parágrafo, mas que você construa a sua história assim, redondinha. O que é redondinha, tia? É uma história redonda? Não. Redondinha que eu quero dizer é assim, sem fugir do assunto, sem falar coisas que não precisava. Quer ver? Quando eu dei o exemplo da menina que gostava de passear, eu falei que era uma vez uma menina que gostava muito de passear. Um dia ela estava no parque e encontrou uma amiga. E elas combinaram de passear no dia seguinte. De passear no shopping no dia seguinte. Tá bom. Vamos falar que é no shopping, né? Mais prático. Apesar da gente não poder fazer isso atualmente. Como o colega não pode ir na casa do outro também. Mas isso é da nossa imaginação. Na imaginação a gente pode tudo, né? Então, no momento, é bom usar a nossa imaginação. E aí, ela resolveu combinar lá com a amiga dela. Aí, elas passearam, sei lá, encontraram alguma coisa no shopping, tiveram um mistério para resolver. No final, ele precisa ter um grande desfecho. Ele precisa ter aquele momento ápice da história. Por quê? Eu segui a história, eu não saí do assunto, elas passearam, lá aconteceu alguma coisa e lá mesmo tem que se resolver. Eu não posso dizer, aí depois ela foi no shopping, aí ela foi para casa, aí eles comeram um lanche, então elas tomaram banho, aí elas dormiram, no outro dia elas foram... Não, eu já estou mudando de assunto. Eu não estou mais falando da menina, do passeio, da amiga que ela encontrou. Eu estou mudando de assunto, acrescentando coisas que não precisam nessa história. Estou falando do passeio, elas combinaram no dia seguinte, elas vão ao shopping, lá vai acontecer alguma coisa, e no final tudo resolvido e fechou. Isso é uma história redondinha. É uma história que não vai sair para outros assuntos. Combinado? Vamos para a próxima dica. Estão preparados? Atenção! Próxima dica e muito importante. Passos que vocês não podem esquecer. Durante a escrita dos textos é importante fazer os parágrafos. O que eu disse? Parágrafo no início, parágrafo no meio, parágrafo no fim. 2 dedinhos, letra maiúscula. Tudo bem? Gente, palavrinhas mágicas, vocês podem consultar esses vídeos, esse slide, para vocês usarem essas palavrinhas no texto de vocês em casa, tá bom? Se vocês usarem 3 linhas para cada parágrafo, vão dar 9 linhas para o seu texto. Ah, tia, mas no meio eu usei 5 linhas. Tudo bem, não tem problema. Mas no início eu usei só 2, combinado. Se no início você falou dos personagens do local em 2 linhas, tudo bem. No meio você usou um pouquinho mais, porque é a hora que desenvolve a história, né? É natural que a gente use mais um pouquinho de linhas. E no final, tia, eu usei 3. Eu acabei, concluí a minha história. Ótimo. Ah, dica, não precisa escrever fim. Terminou a história, ponto. Acabou. Não precisa dizer fim, tá bom? O fim não precisa escrever, isso é só para os filmes. Combinado? Então sigam as dicas direitinho, se preparem, lembrem de mim nesse momento, os amiguinhos também que não me conhecem do 2º ano, por favor, gente, vamos lá e nós vamos estar sempre aqui nesse canal, vocês vão receber as aulas e os materiais, tá bom? Vocês vão receber uma produção de texto bem legal, bem simples, onde vocês vão completar umas palavrinhas, tá bom? A primeira atividade vai ser essa. Combinado? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.